O conflito na Ucrânia atingiu um patamar de desgaste que ultrapassa a contabilidade convencional de material militar, como tanques, mísseis ou navios destruídos, estendendo-se a uma categoria de perdas permanentes que compromete a capacidade estratégica de longo prazo da Federação Russa. De acordo com as análises de segurança e dados operacionais, as forças ucranianas têm vindo a infligir repetidamente este tipo de danos estruturais, através de uma estratégia deliberada, cujo impacto real não se reflete nas atualizações diárias dos mapas da linha da frente, mas sim na avaliação do poder militar que a Rússia terá a capacidade de projetar daqui a 5, 10 ou 20 anos. Trata-se da destruição sistemática do futuro estratégico russo, visando a maquinaria, o conhecimento técnico, o pessoal especializado e a infraestrutura científica e industrial que a União Soviética e o Estado russo demoraram décadas a edificar. Os relatórios indicam que este complexo de defesa está a ser consumido ataque após ataque, criando limitações severas que vão condicionar o poder militar de Moscovo muito para além do término das atuais hostilidades na região. A aviação estratégica é o setor que demonstra com maior clareza esta dinâmica de perdas irreversíveis no inventário de defesa russo. O bombardeiro estratégico Tupolev Tu-95, conhecido como Bear, realizou seu primeiro voo no ano de 1952 e entrou ao serviço da aviação estratégica soviética em 1956. O projeto técnico desta aeronave é de tal forma antigo que os engenheiros responsáveis pelos esquemas originais já faleceram, e as linhas de produção que o construíram foram desativadas ainda no período soviético. As últimas variantes do modelo Tu-95MS saíram da fábrica de aviação de Kazan no final da década de 1980 e no início dos anos 1990, precisamente no momento de dissolução da União Soviética. A Rússia herdou esta frota, procedeu à modernização dos sistemas de aviônica e de armamento, e tem utilizado estas plataformas como a espinha dorsal da sua capacidade de lançamento de mísseis de cruzeiro. Contudo, não existe qualquer linha de produção ativa para o Tu-95 há mais de 30 anos, tendo sido desmanteladas as ferramentas, as estruturas de fixação e o conhecimento industrial específico necessários para reiniciar o fabrico. Esta ausência de capacidade de reposição transforma cada perda de um Tu-95 num decréscimo definitivo do inventário disponível, sem qualquer mecanismo de reabastecimento. A frota já se encontrava em processo de desgaste natural devido à idade avançada e às elevadas exigências de manutenção, fatores que reduzem a disponibilidade operacional de forma mais célere do que os programas de modernização conseguem compensar. Os ataques ucranianos, como os registrados na base aérea de Engels, onde imagens de satélite confirmaram a destruição e o colapso de aeronaves nas placas de estacionamento, aceleram este processo de degradação e tornam-no irreversível. No caso dos bombardeiros mais avançados, Tu-160, designados como Blackjack, a situação industrial apresenta-se ligeiramente distinta, uma vez que a Rússia mantém uma capacidade nominal de produção na fábrica de Kazan. Todavia, este programa tem demonstrado grandes dificuldades operacionais, resultando numa taxa de fábrico de apenas 1 a 2 aeronaves por ano, marcada por sucessivos atrasos no cronograma devido à complexidade da plataforma e à degradação da capacidade industrial disponível. Embora o Kremlin utilize este programa para afirmar que a aviação estratégica está em expansão, os dados demonstram que a taxa de produção não consegue compensar as perdas em combate causadas por ataques sustentados, demonstrando que a destruição de 3 a 5 aeronaves inverte por completo a tendência de modernização e coloca a frota numa trajetória de declínio que a indústria não tem capacidade de travar. Para além da destruição visível do material bélico pesado, a vertente mais crítica e duradoura destas perdas definitivas
reside no desgaste do capital humano, uma dimensão que afeta diretamente a sustentabilidade das Forças Armadas russas num horizonte de 10 anos. Os caças e bombardeiros são engenhos mecânicos que, em teoria, poderiam ser reconstruídos caso existissem tempo, recursos e infraestrutura industrial adequados. Contudo, o conhecimento técnico especializado necessário para conceber, manter e operar estas plataformas reside exclusivamente nas mentes de profissionais que acumularam décadas de experiência prática e formação acadêmica avançada. Este conhecimento institucional não pode ser replicado de forma massiva através de decretos governamentais imediatos ou novos programas de formação urgente, uma vez que a eficácia desses cursos depende de instrutores altamente qualificados que também demoram gerações a formar. O complexo militar industrial, herdado pela Federação Russa, composto por gabinetes de design, institutos de investigação e fábricas de alta precisão, tem operado num estado de declínio institucional progressivo desde a queda da União Soviética, fustigado pela falta de financiamento crônico e pela ausência de uma transmissão geracional eficaz de competências e saberes. A crise demográfica e de competências no setor da defesa foi severamente agravada por sucessivas vagas de fuga de cérebros desde o ano de 1991. Com momentos de particular intensidade após a implementação de sanções em 2014 e, de forma mais dramática, com a saída em massa de centenas de milhares de cidadãos russos com formação superior após a invasão de fevereiro de 2022 e o subsequente anúncio de mobilização militar em setembro do mesmo ano. Embora o setor da defesa disponha de mecanismos legais estritos para reter pessoal e impedir a saída de funcionários com acesso a segredos de Estado, a fuga massiva da classe profissional alargada desestabilizou o ecossistema de suporte indireto. Esta perda inclui engenheiros de software responsáveis pelos sistemas de controle de tiro, cientistas de materiais que resolvem falhas estruturais na metalurgia pesada, físicos dedicados ao desenvolvimento de sistemas de orientação por satélite e técnicos de manufatura de alta precisão. O impacto direto desta evasão de pessoal qualificado não se reflete de imediato nas estatísticas oficiais de produção fabril, visto que o volume de entregas pode ser mantido temporariamente através do prolongamento de turnos e da sobrecarga dos funcionários remanescentes, mas manifesta-se a médio prazo na acumulação de defeitos e na perda de fiabilidade dos sistemas de armas no terreno de operações. Este quadro de atrito de capital humano é acelerado de forma direta por ataques ucranianos direcionados contra instalações específicas de investigação e desenvolvimento técnico, atingindo o núcleo onde a propriedade intelectual e as capacidades militares avançadas da Rússia são geradas. O desenvolvimento de mísseis hipersônicos, sistemas de defesa aérea de última geração e equipamentos complexos de guerra eletrônica depende de instituições que articulam conhecimento teórico e capacidade experimental, tais como o Instituto Central de Investigação de Construção de Máquinas, o Centro de Investigação Keldysh e os gabinetes de design de empresas consagradas, como a Sukhoi, MiG, Tupolev e a Almaz Antey. Os ataques a estas infraestruturas científicas, embora menos documentados por imagens de satélite comerciais do que a destruição de depósitos de munições, revestem-se de uma gravidade superior devido ao tempo necessário para a reconstituição de laboratórios especializados, dados de testes acumulados e programas de ensaio. A eliminação física ou a subsequente debandada de equipas de cientistas sêniores na sequência de bombardeamentos a estes centros interrompe linhas de investigação essenciais, comprometendo os calendários de programas de armamento estratégico que o governo russo considerava vitais para afirmar a sua soberania tecnológica. Os dados operacionais dos últimos 3 anos evidenciam perturbações significativas em programas militares de alta visibilidade
que sofreram o impacto combinado da escassez de componentes eletrônicos importados, de ataques a instalações fabris e da degradação geral do ecossistema de investigação. O programa do míssil hipersônico Kinzhal, apresentado publicamente pelo presidente Vladimir Putin em 2018 como uma arma invulnerável e capaz de superar qualquer sistema de defesa ocidental, registrou falhas operacionais concretas após baterias Patriot operadas pela Ucrânia demonstrarem a capacidade de interceptar estes vetores em condições reais de combate. De igual modo, o Sistema de Defesa Aérea de Longo Alcance S-500, cujo plano original previa a entrada em produção em série antes do início da invasão em larga escala, teve o seu cronograma severamente afetado e viu apenas um número muito limitado de unidades ser entregue às Forças Armadas. Adicionalmente, o desenvolvimento do torpedo nuclear de longo alcance Poseidon, utilizado primordialmente como ferramenta de dissuasão e sinalização estratégica, sofreu prolongamentos sucessivos nos prazos devido a restrições de fornecimento tecnológico e à escassez de engenheiros qualificados, ilustrando como o complexo científico-militar está a ser pressionado de forma simultânea pela falta de inputs externos e pelo desgaste interno das suas competências core. A sustentabilidade tecnológica e econômica da máquina de guerra russa enfrenta constrangimentos severos na sua infraestrutura de manufatura especializada e no setor energético, as duas áreas mais afetadas por sanções internacionais e ataques direcionados. A produção de munições de precisão guiadas, plataformas de guerra eletrônica e sistemas de comunicação via satélite depende de processos fabris de alta complexidade, que não podem ser improvisados através de metalurgia convencional. Historicamente, a Rússia dependeu de componentes e maquinaria importados do Ocidente para manter estes padrões de precisão. O bloqueio comercial imposto em 2022 interrompeu este fluxo de abastecimento, forçando o complexo industrial a recorrer a redes de contrabando através de terceiros países, a programas de substituição de importações com componentes de menor qualidade e a canibalização de eletrodomésticos civis para fins militares. No entanto, estas soluções provisórias têm limites claros, elevam os custos de produção, reduzem a fiabilidade operacional do armamento em cenários de combate e desviam a capacidade de engenharia para tarefas de redesenho forçado de sistemas eletrônicos. Os ataques ucranianos contra oficinas e linhas de montagem eliminam não apenas o equipamento físico, mas também o conhecimento empírico adaptativo desenvolvido pelas equipas técnicas ao longo de meses de experimentação, forçando a indústria a reiniciar o processo de adaptação a partir de etapas anteriores. Paralelamente, o setor energético da Federação Russa, que constitui a base financeira da economia de guerra e a fonte de receitas fiscais que financia as operações militares, tem sido alvo de uma campanha de desgaste sistemático através de incursões contra refinarias de petróleo. As infraestruturas petrolíferas russas, muitas das quais edificadas durante o período soviético, exigem investimentos de capital massivos e manutenção altamente especializada em ambientes geográficos rigorosos. As unidades de refinação e fracionamento, como as colunas de destilação atmosférica e os craqueadores catalíticos, são instalações de engenharia pesada feitas por medida. A destruição destas unidades gera um passivo de reparações que se estende por anos, dada a escassez de empreiteiros qualificados e de componentes críticos sob sanção internacional. O efeito cumulativo destas investidas traduz-se numa redução progressiva e geométrica da capacidade de refinação interna, acumulando atrasos crônicos na recuperação de complexos industriais afetados ao longo de 2024 e dos anos seguintes. Esta contração na capacidade produtiva resulta em perdas financeiras diretas avaliadas em milhares de milhões de dólares, devido à quebra nas exportações de combustíveis,
e cria pressões inflacionárias sobre a economia civil devido ao encarecimento do abastecimento interno. No plano analítico de longo prazo, o impacto agregado destas perdas transversais aponta para uma erosão profunda do poder estrutural da Rússia, afetando a sua capacidade de gerar novas forças militares para as décadas de 2030 e 2040. Enquanto as métricas tradicionais de avaliação militar se focam em contagens estáticas de material disponível num determinado momento, a análise da capacidade estrutural demonstra que a Federação Russa está a consumir os seus ativos estratégicos permanentes a um ritmo muito superior à sua capacidade real de regeneração. A fuga de cérebros nas universidades e nos institutos de engenharia de elite, combinada com o isolamento científico internacional do país, compromete o desenvolvimento de futuras gerações de armamento. O desgaste cumulativo na aviação estratégica, nas equipas técnicas sêniores, nos centros de desenvolvimento e na infraestrutura industrial de suporte, altera o equilíbrio estratégico regional de forma duradoura. Esta dinâmica indica que, independentemente do desfecho imediato das operações no terreno, o Estado russo emergirá do conflito com uma capacidade estrutural substancialmente reduzida para projetar força militar e ameaçar a segurança do continente europeu. Para continuar a acompanhar a análise factual dos desenvolvimentos geoestratégicos e os relatórios detalhados sobre o impacto dos conflitos internacionais na segurança global,